Quero te lembrar que a gente está gravando as palavras, coloca lá no YouTube para você assistir de novo. Então, assista, valorize esse trabalho que a gente tem. Quero falar com você, Hebreus capítulo 5, verso 13, a respeito de maturidade e dos sinais dessa maturidade, e como o Senhor ele vai mover e ele vai te levar a crescer. Amém? Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te pedimos, Deus, que o Senhor fale conosco, que haja sobre nós espírito de revelação, de graça, de discernimento, que essa palavra venha de encontro à necessidade dos irmãos e que possamos de fato ser edificados. Eu repreendo em nome de Jesus tudo aquilo que vem para roubar e para dispersar. Eu declaro que nós receberemos do Senhor em nome de Jesus. Amém? Então, durante essa semana eu compartilhei bastante com os irmãos a respeito da característica do filho maduro, que é aquele que entendeu a justiça de Cristo. Entender a justiça é saber que eu não sou justo pelo que eu faço, eu fui justificado pela fé, pela obra de Cristo. Então, aqui nós já trabalhamos com isso há muito tempo, já ensino isso para vocês há muito tempo. Você é justo pela obra de Cristo. A obra de Cristo te justificou. Então, quando nós falamos de justiça, eu não estou falando de ser bom, de ser honesto. É claro que isso faz parte da vida do crente. Quando eu falo de justiça, eu estou falando de Cristo ter nos justificado e nos tornado aceitos diante de Deus. Só que, se eu olho a segunda parte desse texto, a primeira parte fala de justiça. O filho maduro é aquele que entendeu a palavra da justiça. Mas a segunda parte do texto, ela fala de algo importante. Ela fala o qual tem as suas faculdades exercitadas. E quais são as faculdades que nós possuímos? Fala para o seu irmão, fala, nós somos espírito, alma e corpo. Então, quando eu paro para entender isso, eu preciso entender. O novo nascimento acontece no espírito, a minha alma ela está sendo transformada e meu corpo precisa ser disciplinado para se sujeitar à vontade de Deus que está sendo realizada no meu espírito. Mas quando eu começo agora a entender a respeito disso, vamos parar para pensar, isso aqui não diminui em nada a palavra da justiça. Por quê? Porque eu só consigo andar pelo Espírito quando eu entendo a palavra da justiça. Não é possível andar pelo Espírito debaixo de condenação e de culpa. Porque a condenação e a culpa é o diabo me lembrando da lei. Preste atenção que isso aqui é profundo. A condenação e a culpa é o diabo me lembrando da lei. E lembrar é uma função da mente. A mente faz parte da alma. Então, as faculdades exercitadas, eu preciso entender que o final da história é andar no Espírito. E andar no Espírito é o oposto ao satisfazer as vontades da alma. Então, quando eu estou andando no Espírito, eu estou entendendo a palavra da justiça. Porque o diabo sempre tenta me trazer, presta atenção, o diabo sempre tenta me trazer para o nível da alma. Porque no nível da alma eu sempre sou derrotado. O diabo ele me traz para a alma, ele me faz pensar, ele me faz lembrar e no final ele me acusa. E quando ele me acusa, agora ele me faz ficar paralisado. Me gera medo, me gera angústia. Então entenda, ao observar isso eu preciso ter as faculdades exercitadas ao ponto do espírito começar a ter primazia, o espírito sobressair e a alma ser transformada. Eu não vou matar a alma, eu vou transformar a alma. O salmista ele canta uma canção muito preciosa, que eu acho assim, de Deus. E ele fala o seguinte: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É triste cantar sozinho, mas eu vou ensinar para vocês essas canções. Pastor, mas por que isso? Porque a sua alma normalmente não quer engrandecer o Senhor. A sua alma é a parte que raciocina, é a parte que pensa, é a parte que avalia, que olha a política, que olha a situação, que olha a dificuldade
e ela reclama, ela se opõe, ela paralisa. Mas quando a sua alma chega ao ponto de engrandecer o Senhor, é porque o seu espírito tem primazia e a vida está fluindo. Mas vamos lá então. Por que nós estamos falando disso, pastor? Volta no verso 13, por favor. Olha o que fala. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça, porque é criança. Fala para o seu irmão. Fala, Deus me livre de ser criança. Ah, pastor, ser criança é bom. É bom. Mas sabe, os irmãos saíram do Egito, passaram o mar e entraram no deserto. Era caminho de 40 dias para se chegar na terra da promessa. Eles ficaram 40 anos e morreram no deserto. Pastor, por quê? Tem gente que já é velho, tem estatura, já viveu boa parte da vida, mas quando se fala da palavra, ele ainda é criança. Então, quando eu olho para isso, eu quero olhar e acreditar que você faz parte de uma igreja que é madura. Pastor, madura em que sentido? Que entendeu a palavra da justiça e tem as faculdades exercitadas. Hoje eu quero falar sobre essas faculdades. Eu quero te explicar sobre isso. Porque na ordem natural, o crescimento é inevitável. Uma criança cresce. Eu estava olhando para o Noah e pensando, meu Deus, esses dias eu era solteiro. Casei e mudei para Badiânia. Olha o tamanho que está o Noah. Misericórdia, eu estou ficando velho. Mas sabe, o Noah pode crescer, ser um adulto, ficar velho e não ter o espírito exercitado. E não ter sensibilidade às coisas de Deus no espírito. Porque ainda se alimenta de leite quando se trata das coisas espirituais. E aí quando eu falo isso para os irmãos, eu quero que os irmãos olhem e não sintam peso, mas que os irmãos olhem e pensem, aonde ainda eu posso avançar? Porque sempre existe algo que nós podemos avançar. Sempre existe algo que eu posso crescer. Eu estava orando sobre isso. O Senhor falou comigo, tem algo na sua vida para você crescer ainda. Tem algo na sua vida para você avançar ainda. Então eu quero te desafiar. Continue crescendo. Continue avançando. Então, ao olhar isso, eu tenho a palavra da justiça e eu tenho agora o crescimento espiritual. Então eu quero iniciar com você falando sobre ter as faculdades exercitadas. Amadurecer é treinar o espírito para ouvir de Deus. A turma do cursão, tem alguém que se arrisca a falar as funções do espírito? Amém, que bom que todo mundo aprendeu. Intuição, consciência e comunhão. Vou te ajudar a lembrar. Quero te ajudar a lembrar. Você se lembra do tabernáculo? O tabernáculo tinha 3 partes, amém? Tinha o átrio, o lugar santo e o santo do santo. O átrio é a vida do corpo, é a parte externa. Todo mundo toca, todo mundo chega, todo mundo tem acesso. Pastor, todo mundo tem acesso ao meu corpo? Tem. A pessoa chega, aperta em você, olha você, toca, sente seu cheiro. É a parte externa. Mas quando eu passo um pouco para dentro, é o lugar santo. O lugar santo é a vida da alma. Nem todo mundo tem acesso. São as minhas emoções, é o meu eu, é o meu intelecto, é o jeito de eu pensar, de eu agir, de eu sentir. A minha mente, vontade e emoções estão ali. Mas quando eu entro um pouco mais para dentro, é o santo do santo. E aqui, só eu e Deus têm acesso. Ninguém entra. Ninguém entra no meu espírito. Mas é interessante que no santo do santo existia a arca da aliança. Que eu vou falar, você nunca mais vai esquecer. Em cima da arca era lançado o sangue da propiciação. Era lançado o sangue, e os querubins ficavam do lado de cima, olhando para baixo. E eles viam o sangue. Então, quando se via o sangue, eu me torno propício para Deus. Deus me aceita. Então, a tampa da arca aponta para a comunhão no Espírito. Quando eu sou aceito pelo sangue, eu posso ter comunhão com Deus. Amém? Quando eu olho para dentro da arca, o que eu tenho? Eu tenho as tábuas da lei. E as tábuas da lei, elas tinham uma função: dizer
o que é e o que não é a vontade de Deus. Então as tábuas da lei diziam: Deus ama isso, mas Deus abomina aquilo. Pastor, e o que é isso hoje? Isso hoje se chama intuição no Espírito. E é aqui que é o centro da minha palavra. Então é intuição, consciência e comunhão. A consciência, ela julga de acordo com aquilo que eu li, com as tábuas da lei. Mas a intuição é Deus me dizendo sim ou não para aquilo que eu quero fazer. Sim ou não. Pastor, quero me casar. Amém, você vai casar com quem? Vou casar com o fulano. É de Deus? Não é de Deus. Não sou eu que vou te dizer isso. É Deus que vai dizer. Como? Você vai orar e vai perceber no seu espírito. Tem ninguém que toca lá. Tem ninguém que fala lá. Somente Deus. Então a primeira função é a intuição. Abre para mim Colossenses capítulo 3, verso 15. Isso aqui é alimento sólido. Fala para o seu irmão, isso aqui não é leite. Aleluia. Colossenses 3,15 diz assim: seja a paz de Cristo, o árbitro, em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Pastor, como assim a paz? Irmãos, quantas vezes eu estou pronto a fazer algo e eu perco a paz? Eu me sinto incomodado. Eu me sinto assim, angustiado. Eu paro. Não sei por quê. Na hora, naturalmente, tudo diz que pode continuar. Mas o Senhor falou não. Se o Senhor falou não, é não. Qual o motivo? Muitas vezes nós erramos, nós tomamos porretada na cabeça, prejuízo, e o Senhor falou não, mas eu fui. E aqui eu quero diferenciar a vida na alma. A alma olha e tá tudo bacana, tá tudo alinhado, tá tudo pronto para dar certo. Eu posso ir, porque naturalmente falando vai dar certo, mas o Espírito falou, não vai. Por que ele falou? Porque ele sabe de coisas que naturalmente eu não sei. Ele sabe de coisas que eu nem imagino. Então ele fala comigo, ele tira a minha paz, e eu preciso discernir isso. É como árbitro. Ali ele fala, seja árbitro. O que o árbitro de futebol faz? Tô correndo, o jogo tá indo, de repente ele apita. Apitou, parou. Não vou. É uma amizade que não convém. É uma situação que não é de Deus. É algo que não funciona. Não vou envolver com isso. Irmãos, eu te garanto, e que eu falo para você de coração, todas as vezes que você vai pecar, você peca consciente. Porque a hora que você coloca a mão, você sente que a paz sai. Você sente uma angústia. O espírito treme por dentro. Fala, não, pastor, eu não senti antes, não, eu senti depois, mas você sentiu. E aqui eu não estou falando para te acusar. Estou te falando porque o Espírito ele já te dá essa sensibilidade. Mas ele pode te dar sensibilidade para muitas coisas. Ele pode te dar sensibilidade para muitas coisas. Você precisa perceber o Espírito. Nós vamos enfrentar momentos difíceis de decisão. Eu vou ou não vou, eu caso ou não caso. Às vezes, quantos irmãos chegam, né? Pastor, eu estou trabalhando, pega para mim uma pilha. Eu estou trabalhando em tal emprego e apareceu para mim uma oportunidade. Eu vou para outro emprego. Eu vou ganhar o dobro. Vou trabalhar menos, mais perto da minha casa, mais confortável. Eu vou trocar de emprego, pastor. Aí a gente pergunta, você orou? Deus falou com você? Não, pastor, mas não tem jeito de dar errado. Tá tudo para dar certo. Aí o cara vai, deixa o emprego, perde a estabilidade, perde a segurança. Não, vai ganhar o dobro. Mas passa 2 meses,
a empresa nova feche, fale. E ele agora está enrolado. Pastor, por quê? Porque não ouviu a voz de Deus. Não percebeu. Eu acho que nenhum dos dois termos são corretos. Porque ouvir, a gente ouve. E perceber, a gente percebe. O que a gente não faz é dar peso, dar atenção. Eu quero falar para você, maturidade espiritual está relacionada a ouvir a voz de Deus e dar peso para ela. Dar valor. Sabe, eu estava falando agora a respeito da Arca da Aliança, a respeito de toda essa questão. O sacerdote no Antigo Testamento, ele tinha um colete. Ele tinha um colete, e nesse colete tinham 12 pedras. Cada pedra representava uma tribo de Israel. Eram 12 tribos. Então sempre que ele chegava diante do Senhor, ele estava levando todo o povo. Ao entrar diante de Deus, ele levava o incensário. O incensário representava as nossas orações. Então ele sempre levava a oração diante de Deus. Mas sabe, o sacerdote, ele tinha algo que ele carregava dentro do colete, que eram como duas pedras que brilhavam. Era chamado de Turim e Urim. Urim era a pedra que dizia luzes. E Turim era perfeição. Pastor, para que servia isso? Quando o sacerdote queria saber a vontade de Deus, ele perguntava e a pedra brilhava. Já pensou que legal? Quer fazer um negócio. Aí eu pergunto, a pedra brilha. Deus, é para ir, brilha. Não é, não brilha. No Antigo Testamento era assim. E aí você fala, não, pastor, mas e agora? Irmãos, era muito limitado. O sacerdote tinha e só o sacerdote perguntava. Hoje o Espírito habita dentro de nós. Se eu perguntar, ele fala comigo. Ele me direciona. Ele me leva ao centro da vontade de Deus. Ele fala o que Deus tem para mim. E aqui eu quero avançar com você. Verso 16. Volta no 15. Vamos ler de novo. Seja a paz de Cristo o árbitro. Qual a primeira chave? Paz. Perdeu a paz? Para. Pastor, mas eu parar aí agora? Espera ter clareza. Se você se lembra das aulas do cursão, Deus fala no meu espírito. Não era a pilha, não. Eu entendo o que Deus falou na mente. Então Deus fala no espírito, mas é a mente que compreende aquilo que Deus falou. E às vezes demora essa compreensão. Então, perdi a paz, eu paro. Depois eu resolver. Depois eu alinhar. Segunda coisa, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Primeiro juiz, paz. Segundo, palavra. Deus nunca fala com você algo diferente. Pastor, eu quero largar do meu marido. O que a palavra te fala sobre isso? O que o Espírito te falou sobre isso? Não sou eu que sou o juiz, é Deus. O Espírito vai te direcionar. Preste atenção, que isso é muito sério. Tem mulher orando para casar com o marido da outra. Macumba. Deus não responde esse tipo de oração não, irmão. Por quê? Porque ela está fora da palavra.
Aprenda isso. Primeiro, Deus te dá paz. Você quer ter uma confirmação? Lê na Bíblia. Procura na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Vai te dizer. Terceira coisa. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Qual que é o primeiro juiz? Paz. O segundo, a palavra. O terceiro, o conselho maduro. Tem gente que não ouve ninguém. Como assim, pastor? Irmãos, eu sou pastor. Eu estou aqui já tem 8 anos. Mas tem coisa que eu não sei. E eu não tenho problema de ligar no meu supervisor, perguntar para ele. Coisa simples. Por quê? Porque graças a Deus eu tenho alguém que me acompanha, que me ajuda. Aí tem muita gente que tem restrição, que não chega, que não conversa. Você não conversa com o líder de célula, você não conversa com o pastor, você não conversa com ninguém. Aí na hora que deu tudo errado, é que ninguém me ajudou. Ô irmão, a bola de cristal nossa não funcionou na semana do seu problema. Desculpa. Mas presta atenção, você precisa falar. Procura conselho, procura ouvir, procura saber, procura entender. Pastor, o que o senhor acha disso? Pode ter certeza, eu vou te perguntar, você já orou? Você já perguntou para Deus? O que Deus te disse? Mas eu vou te dar um conselho. Eu vou te falar, olha, conselho meu, natural, não é a voz de Deus, mas tem essa e esse processo no seu caminhar. Por quê? Porque é importante que você ouça a voz de Deus. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no seu coração. Tenha um coração grato diante de Deus. Abra para mim Romanos 14, 17. Já estou finalizando. Filho maduro, acessa a casa. Filho maduro, manifesta o reino. Filho maduro, manifesta a vontade do Pai. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O que é justiça? É eu entender que eu fui justificado pela obra de Cristo mediante a fé. Mas qual que é o resultado disso, pastor? Paz e alegria. Verso 18. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Levanta a mão, fala, eu quero ser agradável a Deus e aprovado pelos homens. Sabe, o Noah e a Anne são meus filhos. E nada muda isso. Se alguém toca neles, tocou em mim. Eu tenho um amor incondicional por eles. E o dia que eles se machucam, eu estou ali para cuidar, eu estou ali para sustentar. Todos os dias eu trabalho para que eles tenham uma vida digna. Mas sabe que tem coisa que eles fazem que não me agrada? Hoje eles estavam brincando e daqui a pouco eles começaram a brigar. E não me agradou. Que é isso, pastor? Eu sou justo. Eu tenho paz, eu tenho alegria. E é essa consciência que agrada a Deus. Imagina comigo, um líder de célula, está liderando a célula, liderando. E aí ele fala assim, eu tenho que liderar. Que se eu não liderar, Deus vai ficar com raiva de mim e eu vou perder as coisas. Você acha que Deus fica feliz com alguém que lidera assim? Você acha que Deus fica feliz com alguém que lidera por peso, por culpa, por medo?
Ai, eu vou entregar meu dízimo, porque se eu não entregar, o pastor vai ficar atrás de mim querendo meu dinheiro. Irmão, fica com o seu dinheiro para você. O dia que você entender que Deus te abençoou, que você é justo, que você tem paz, você vai ter alegria em devolver o dízimo, você vai ter alegria em liderar a célula, você vai ter alegria em servir aqui no culto, você vai ter alegria em orar pelas pessoas, e isso agrada a Deus. E é um bom testemunho aprovado pelos homens. Misericórdia de alguém olhar para nós e falar: misericórdia, eu não quero ser crente igual essa pessoa. Eu não quero servir a Deus igual aquela pessoa que vive cheia de culpa, cheia de medo, o tempo todo com medo de Deus. Irmãos, que testemunho horrível nós falarmos para o mundo que nós somos tristes em servir a Deus. Pastor, mas eu tenho medo de orar para Deus, fazer a vontade dele em mim e ele me mandar lá para a China. Irmão, Deus opera em nós o querer e o realizar. Se Deus tiver para você ir para a China, Ele vai te dar uma alegria tão grande para a China, porque o querer vem antes do realizar. Não precisa ter medo de orar para Deus fazer a vontade dele e achar que a vontade dele é ruim. A vontade de Deus sempre é boa. Ele nunca vai te forçar a fazer algo. Tristeza. Pastor, e a palavra da cruz? Que existe uma cruz? Existe. Existe sim uma cruz. E ir para a cruz é abrir mão da minha justiça para receber a justiça de Deus. Porque quando eu recebo ela, tem justiça, paz e alegria. É abrir mão do meu eu, da minha vaidade, do meu ego, da força do meu braço e entender que Deus me sustenta e que Ele, quando faz a vontade dele na minha vida, tudo é diferente. E não pense você que hoje eu mudei o que eu estou pregando. Pastor sempre prega graça, hoje está pregando lei. Não, isso é graça. Mas a graça, eu preciso valorizar a justiça de Cristo. Eu preciso estar feliz. Pastor, eu não estou feliz. Eu venho para o culto meio que cobrado. Minha mulher me arrasta, meus filhos me arrastam, eu não tenho alegria. Fala para Deus, irmão. Seja honesto. Senhor, eu estou te falando porque eu não tenho. Aumenta a minha alegria. Muda meu coração. Quero te dizer, você vai começar a ter uma alegria que você não tinha antes. Você vai começar a ver como você não via antes. Por quê? Porque Deus faz. E Deus nunca faz para te entristecer. Deus sempre faz para te levantar. Deus sempre faz para te colocar no centro da vontade dele. Gerar alegria no nosso coração. Romanos 8,14. Vocês lembram? 8,14. Você lembra que eu falei? Aquele que se alimenta de leite é criança. Por quê? É inexperiente na palavra da justiça e não tem as faculdades espirituais exercitadas. Pede para Deus: Senhor, me revela a palavra da justiça. Que haja no meu coração paz e alegria. Senhor, que o seu Espírito todo dia fale comigo e que ao ouvir a voz do Espírito eu possa perceber. Sabe qual é o grande problema? É que Deus sempre fala. Você está com o coração tão atribulado, tão atordoado, você não consegue perceber. Rejeita a angústia, o medo. Coloca diante de Deus: eu vou ficar em paz. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sabe? Quando você fala filhos aqui, não é uma palavra normal para filhos de uma maneira geral. No original grego, esse filho aqui é filho maduro. Todos que são filhos maduros. Pastor, por que filho maduro? Porque o filho maduro é aquele que acessa a herança do pai. Já estou no final. O Senhor tem isso para você. Você é um filho maduro. E aqui eu não estou para te questionar. Eu não estou aqui para
perguntar para você, você é ou você não é. Não. Eu estou aqui para dizer para você, pede para Deus te dar mais revelação, subir mais um degrau na clareza da palavra da justiça. E para você de coração, porque eu sempre peço isso para Deus. Senhor, me dá mais entendimento. Pede para Deus acalmar sua alma, para que você ouça o Espírito, que você responda a Ele no Espírito. Fala isso com o Senhor. Pastor, e o que vai acontecer no fim dessa história? A multiplicação. Porque o filho maduro desfruta da casa do pai. Muito sobre o filho pródigo e o irmão do filho pródigo. Os dois eram filhos imaturos. Um queria ser escravo. O outro era dentro de casa, trabalhava como escravo e nunca acessou a herança. Nós, como filhos maduros, podemos desfrutar de tudo que o pai tem para nós. Pastor, os outros não são filhos? São. Muitos morrem no deserto, porque nunca avançam no que Deus tem. Aprenda. Pede para Deus, Senhor, me dá vontade de orar, me dá vontade de ler a Bíblia, me dá vontade de estar envolvido na célula, me dá alegria. Isso é o Vitor, né? Fui para a célula quinta-feira, Vitor feliz. E aí a mãe dele falou, no culto da virada, você falou uma palavra e o Vitor ficou muito feliz de perder a timidez, de perder a vergonha. Ele tá outra pessoa. Pastor, por quê? Porque o Vitor era extremamente tímido. Você chegava na casa dele, ele pegava a bicicleta e saía. Hoje ele tá aqui. E a hora que eu orei por ele na célula, Deus colocou no meu coração que ele vai ser um instrumento muito útil na mão de Deus. Mas por que isso aconteceu, irmãos? Porque Deus opera o querer e o realizar. O Espírito opera. O Espírito move. O Espírito gera alegria. A alegria dele. Eu não quero que você viva a vida pesada. Quero que você seja maduro ao ponto de levar sua ansiedade diante de Deus, receber a resposta. E de entender a palavra da justiça, ser guiado pelo Espírito de Deus. Vou ficar de pé.